A paz do Senhor Jesus. Amém. Sabemos que muitos trabalhos são feitos, enquanto alguns estão perdidos lá no mundo nesse momento. Perdidos na carne, como o irmão Jonathan falou, uma guerra sendo travada. Eles estão lá achando que conhecem a alegria, mas na verdade eles não conhecem nada. É algo passageiro, algo carnal, algo que vem, que passa e que traz remorso posteriormente. E nós sabemos que aqui há uma igreja posicionada, onde está trabalhando com jovens, com essa geração, porque Deus nunca fica sem remanescentes. Aleluia. De geração em geração, Deus tem os seus remanescentes fiéis. Não importa se alguns escolheram se corromper, não importa se alguns escolheram apostatar da fé, mas Deus ainda tem os seus remanescentes. Aleluia. E eu prego nessa noite a uma geração de remanescentes fiéis. Aleluia. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 11, nós vamos fazer leitura. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual de antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela sua presença. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai operar aqui nessa noite. Não é porque eu estou aqui, mas é porque onde o Senhor manifesta a sua presença, a graça, a transformação, a milagres, a sinais, a prodígios, a maravilhas. A sua palavra diz que o Senhor derrama água sobre os sedentos. Pai, aonde há um coração sedento por ti nessa noite, pega e enche ainda mais o teu Espírito Santo e derrama da sua graça, da sua presença sobre nós, ó Pai. Fala conosco, ó Eterno, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos, ó Pai. E o Senhor, melhor do que ninguém, sabe do que nós precisamos. Nós nos colocamos totalmente na sua dependência, ó Pai, para a sua glória e para o seu louvor, no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Aleluia. Glória a Deus. A Epístola aos Gálatas faz parte das consideradas epístolas maiores, dos escritos paulinos, os quais ocupam pelo menos um quarto do Novo Testamento. Ou seja, essa carta aqui ela tem uma finalidade específica e nós podemos dividir em dois momentos aqui. Primeiramente, qual que é o problema, qual que é o contexto da situação em que ela é escrita. Falsos mestres, falsos apóstolos se levantaram naquela época da igreja primitiva e estão espalhando sofismas, estão espalhando mentiras para muitos. E infelizmente muitos dos irmãos recém-convertidos estavam acreditando nessas mentiras, nesses embaraços do inimigo. Quais que eram as mentiras que eram espalhadas? Primeiro, levantou-se ataques contra o ministério de Paulo. E segundo, levantou-se ataques contra a mensagem que Paulo estava pregando, o evangelho de salvação. Ou seja, muitos judaizantes, muitos religiosos daquela época, tentavam colocar novamente um jugo da lei sobre os recém-convertidos, sobre os gentios principalmente. E os irmãos que estudam as Sagradas Escrituras verão que em Gálatas Paulo está falando justamente a respeito da circuncisão. Por quê? Porque muitos estavam tentando trazer novamente a circuncisão e outras obras da lei, como se isso fosse algo necessário para que houvesse a salvação. O que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está ministrando à igreja e vem até nós os dias de hoje, que a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Ele escreveu também assim aos Efésios no capítulo 2, não é por obras para que ninguém se glorie, aleluia, não é por méritos humanos, não é porque eu ou você merecemos a salvação, mas isso é dom gratuito de Deus, aleluia, pela fé no Senhor Jesus. Então, se nós estamos aqui reunidos nesta noite, não é porque nós somos melhor do que alguém que está lá fora nesse momento, escravizado pelo pecado, talvez pulando carnaval, nos blocos de carnavais, não, mas é porque um dia
Cristo nos encontrou, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, nos dá um banho com seu sangue, nos purifica de todo pecado e nos coloca aqui, aleluia, para cultuarmos a Ele, aleluia, para termos livre acesso à presença dEle, porque pelo seu sangue, aleluia, nós podemos chegar confiantemente junto ao trono da graça. Glórias a Deus. É pelo sangue de Jesus que nós temos esse livre acesso. Ninguém chega na presença de Deus batendo no peito e dizendo porque eu sou bom, porque eu mereço isso ou aquilo. O que todos nós merecemos, e a Bíblia deixa claro, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e foram destituídos, afastados da presença de Deus. Mas como o irmão Jonathan, usado por Deus, já falou aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, vai dizer que o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele vai voltar, aleluia. Quantos creem nisso podem glorificar? Você tem liberdade nessa noite, aleluia. Essa é a mensagem que os nossos antepassados, que os nossos pais pregaram. Essa é a mensagem pregada desde o princípio, aleluia, que a nossa fé está alicerçada em Cristo. Paulo agora começa escrevendo esta carta em defesa da fé, e primeiro ele vai refutar esses falsos mestres que estavam se levantando contra o seu ministério. A saber que Paulo vai falar assim, que ele não foi chamado por homens, ele não foi escolhido por homens, ele não buscou em um momento agradar a homens, mas ele foi chamado pelo próprio Deus, como nós fizemos leitura que aprove a Deus o escolher antes mesmo do ventre da sua mãe. Assim como Deus falou ao profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 5, aleluia, eu te escolhi, antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, te designei para as nações como profeta. Deus tem um propósito na sua vida, aleluia, e é antes mesmo de te formar num plano físico, é antes mesmo, aleluia, de ser um projeto no plano físico aqui, Deus já havia te escolhido. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sinto a graça de Deus. Eu estou pregando a uma geração de jovens que precisa compreender isso. Quem chama é Deus, quem te escolheu foi Deus, aleluia. Próprio Paulo escreve aqui, convicto da sua chamada, aleluia, que ele estava alicerçado, aleluia, em Deus, na escolha feita por Deus, e Deus não erra em suas escolhas. Não importa o que aconteceu na sua caminhada, a chamada de Deus em sua vida continua de pé. Não importa o que aconteceu até aqui, aleluia, a chamada de Deus na sua vida continua de pé. As lutas vêm, as perseguições vêm, assim como vieram na vida de Paulo e tantos outros que se passaram, aleluia. Mas se você está firmado na fé em Cristo Jesus, você vai chegar. Aleluia. Meu Deus. O teu chamado veio de Deus e não do homem. Qual que é o problema aqui? Que muitas vezes nós queremos inverter essas ordens. Há pessoas que querem ser vistas por homens e esquecem de buscar a Deus. Há pessoas que estão buscando fazer algo para agradar aos homens e esquecem que o principal dono dessa obra é Deus. O Rei, o Senhor dos Senhores, continua sendo Ele, para sempre será Ele, é Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, aleluia, porque Ele usa quem Ele quer, aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, porque Deus escolheu as coisas desprezíveis, aqueles que não são, para confundir os que são, aqueles que pensam que são alguma coisa, mas Deus escolhe o barro, e do barro Ele faz vasos de honra, porque a excelência, o poder, aleluia, não se encontra no barro, mas o que tem dentro, aleluia, do vaso de barro, é a presença de Deus na sua vida. E é essa que é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, que ele não depende da classe social, ele não depende da cidade que você veio, da casa que você nasceu, da família, ou do sobrenome que você carrega. Deus escolhe quem Ele quer. Quem
Quer um exemplo disso? Davi e Saul. O povo em 1 Samuel no capítulo 8, eles pedem um rei, como as outras nações. Qual que é o problema muitas vezes da nossa geração, que nós queremos nos comparar aos outros? A nação de Israel, ela tinha um chamado específico. Não era uma monarquia, mas era uma teocracia, aleluia, era o próprio Deus que os governava. E agora a nação, ela rejeita essa forma de Deus os governar, e eles começam a olhar para as outras nações, começam a se comparar com as outras nações, começam a olhar para o lado de fora e começam a olhar o mundo lá, e querem imitar o mundo. E qual que é o problema muitas vezes da nossa geração, que está querendo e está olhando demais para o lado de fora, querendo imitar o mundo, e esquece, aleluia, do propósito que está em Deus. Deus vai falar assim ao profeta Samuel: quer saber, Samuel? Dá a eles um rei, unge para eles um rei, porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Existe um grande problema que essa semana eu estava lendo, agora não vou lembrar o nome do escritor, mas ele disse assim: no final existem dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que chegam a Deus e dizem assim: Senhor, seja feita a sua vontade. E o segundo tipo de pessoas é aquelas que Deus olha e diz assim: seja feita a tua vontade. Como assim, pregador? Tem pessoas que estão buscando viver a vontade de Deus, mas tem pessoas que Deus já entregou para viver a própria vontade, que acham que sabe o que é melhor para a vida deles, e Deus diz: vai lá. Daí quebra a cara, volta arrependido depois e reconhece que quem sabe o que é melhor para a sua vida é Deus. Qual que é o tema aqui, aleluia? Romanos capítulo 12, aleluia. Você precisa ser transformado para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que tem gente que acha que a sua vontade é melhor que Deus. Tem gente que quer ensinar a Deus como trabalhar. E Deus fala assim, através do profeta Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, mas os meus pensamentos são muito maiores do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os seus. Através do profeta Jeremias, Deus vai falar assim: pensamentos de paz e não de mal tenho para vós. Aleluia! A vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita, ela é soberana. Aleluia! Se entrega para viver a vontade de Deus. Meu Deus da glória! Chega de tentar ficar se comparando aos outros. Chega de tentar ficar imitando o mundo lá fora, imitando as outras pessoas, porque o que Deus tem para ti é para ti. Saul foi um rei escolhido pelo povo, um homem que agradava o povo, um homem que assim é descrito, que ele era maior em beleza do que todos os outros de Israel, um homem agradável à vista. Só que qual que é o problema aqui? Que nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Nem tudo aquilo que a tua vista diz que é bom vai ser de fato bom. Há caminhos que parecem que são para a vida, mas no fim são de morte. Então às vezes a tua vista te engana, você acha que é bom para você, mas no final é a morte. E daí Deus está falando do seu lado: não vai, que o fim não é bom. E daí tem aqueles que preferem ser cabeça dura, usar do seu livre-arbítrio para se distanciar ainda mais de Deus, deixam de lado a vontade de Deus e acabam no final, muitas vezes, perdendo a própria vida. Eu contava para o irmão Jonathan uma história que eu passei. Eu desde os 11 anos de idade já tocava na igreja, tocava teclado, e eu tinha um irmão que tocava comigo bateria, um irmão na fé. Só que tinha um problema, ele estava titubeando entre dois caminhos. E naquela noite ele saiu, ele foi para um bar depois do culto, ele começou a esfriar na fé, e parecia que nunca ia morrer, parecia que ainda ia ter tempo para curtir a vida, vamos dizer assim. E ele sai, ele volta bêbado na sua moto, entra debaixo de um caminhão e imediatamente ele perde a sua vida. E nós não gostaríamos de dar essa resposta, mas nós que conhecemos a Bíblia, qual que foi o fim? Meu Deus. Aonde que ele passou a eternidade? Qual que é o problema muitas vezes da nossa geração? Que a gente está muito preocupado com agora e a gente esquece que nós fomos chamados para a eternidade. Como foi cantado aqui, eu não sei se você crê no que você está cantando, jovem, mas você não é daqui.
Há uma pátria celestial que te espera. Você não foi formado aqui. A sua origem não está aqui. A sua origem é em Deus e você volta para Ele. Aleluia, Ele te chamou. Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Aleluia. Não acaba aqui. Mas muitos têm se perdido e não têm tido tempo para se reconciliarem e voltarem. Mas enquanto é tempo, o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está te dando uma porta de escape. Entra por essa porta que Deus abriu. Não brinca. É sério que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está te dando uma porta de escape, porque o caminho que você está indo é de morte. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Chega de titubear entre dois caminhos. Ou serve a Deus ou serve a Baal. Não há como servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou vai para o outro lado da perdição. Mas Deus, pela sua graça, abriu uma porta de escape para a sua vida. Entra por essa porta nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto o homem escolhe o que é agradável aos olhos, o que é agradável à vista, há um Deus, aleluia, que não vê como o homem vê. Ele fala assim ao profeta Samuel: Deus, aleluia, vê o coração. O homem está vendo a aparência, Deus está vendo o coração. Aleluia, Deus vai até aquele lugar, aleluia, e vê um jovem esquecido pelo seu pai, esquecido pelos seus irmãos. Mas há um jovem lá no campo, aleluia, que eu conjecturo aqui que está dedilhando a sua harpa, louvando a Deus, tendo seu lugar de intimidade com Deus ainda. E Deus vê o que homem nenhum mais está vendo. Aleluia, e Deus vai falar assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Aqueles que muitos vão rejeitar, mas Deus escolhe. Deus está falando aqui nessa noite que Ele escolhe pessoas que talvez nem você escolheria, mas Ele vai lá, aleluia, levanta aquele que está esquecido, aleluia, em meio ao rebanho, dá um banho, purifica com o seu sangue, dá novas vestes e faz esse que era outrora rejeitado agora sentar entre os príncipes, porque Deus levanta quem Ele quer. Chega de acreditar na mentira do inimigo, que você não é ninguém, que ninguém lembra de você, que você é rejeitado, que você é fracassado. Deus já te viu, Deus te escolheu. Nessa noite, mentiras do diabo estão caindo por terra. Quem te viu foi Deus. Não fui eu, não foi o prefeito, não foi o governador, foi Deus, o rei de todo o universo, o soberano, que chamou à existência todas as coisas com a sua voz, que se assenta no alto e sublime trono, e nesse momento está sendo adorado em um culto celestial, onde anjos estão cantando assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se anjos estão cantando, quem somos eu e você para não nos prostrarmos, aleluia, e o adorarmos? Aleluia. Em Apocalipse diz que 24 anciões se prostram, tiram as suas coroas e se prostram perante o Cordeiro e cantam a Ele: digno és o Senhor, aleluia, que comprou para si povos de todas as línguas, tribos e nações com o seu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Quem tem um encontro com Deus é transformado. Quem tem um encontro com a graça de Deus, aleluia, não consegue ficar parado, de braços cruzados, atônito, indiferente ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando com a igreja nesta noite, aleluia. Mas o que Paulo, voltemos aqui ao texto base, ele está escrevendo que o seu chamado está em Deus. Deus não escolhe segundo as diretrizes do homem, mas Deus escolhe quem Ele quer, aleluia. E Ele capacita quem Ele escolhe. Aquele que outrora era perseguidor, agora ele tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. E ele passa agora a ser perseguido por amor do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Ele começa agora a pregar este Evangelho. E é justamente o segundo ponto, a qual o objetivo da carta aos Gálatas. Por quê? Porque muitos estavam tentando deturpar o Evangelho. E agora eu preciso da sua atenção aqui, que
nós já vamos concluir a mensagem, mas eu preciso muito, eu quero muito que você saia com essa mensagem gravada na sua mente, nas tábuas do seu coração. Por quê? Porque ainda nos dias de hoje, muitos estão se levantando contra a mensagem do Evangelho. Ainda nos dias de hoje, tem pessoas na internet, qualquer um liga o celular e fala o que quer, e acha que conhece da Bíblia. Nunca teve um encontro de verdade com Cristo, e agora começa a inventar mentiras e falar que pode servir a Deus de qualquer maneira. Nunca abriu a Bíblia para ler, e agora começam a perseguir aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor Jesus. Mas como o pastor falou, nem que a gente tem que ser considerado como João dos passos trocados, nem que a gente tem que ir contra o que a multidão lá fora está falando. Permaneça firme na verdade do Evangelho. Aleluia, você precisa conhecer a verdade que há no Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é poder para a salvação. Não é mensagem de filosofia, não é frase bonita, aleluia, que salva. O que salva é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. E quais que eram essas mentiras que ainda hoje Satanás utiliza para ir contra a mensagem do Evangelho? Há dois grandes inimigos aqui, irmão Vanderlei, que Satanás vai levantar contra a mensagem, contra a compreensão do Evangelho. E quais que são esses dois inimigos? O primeiro é chamado de legalismo. É justamente o que falamos no início da mensagem. O que é o legalismo? É seguir a lei à risca. Ou seja, muitos achavam que só iam chegar a Deus se eles seguissem a lei. Ou seja, eles precisavam cumprir uma série de ordenanças conforme a lei, e uma delas a circuncisão. E muitas pessoas ainda hoje, embora não se fale de circuncisão, não faz parte do nosso contexto, da nossa nacionalidade, do nosso povo, enfim, mas há muitos que estão apegados à legalidade em outros sentidos, a tradições humanas que não são bíblicas, e criam uma série de fardos para outros carregarem e vão dizer assim: você só vai ser aceito por Deus se você fizer isso. Você só vai ser aceito por Deus, como nós sabemos que outros faziam há um tempo atrás, se você comprar aqui essa rosa ungida para você receber a cura. Eles negociam, há muitos que até mesmo negociavam uma cadeira no céu. Achavam que podiam comprar a Deus com uma certa quantidade de dinheiro. Mas qual que é a mensagem do Evangelho? Eu volto a repetir aqui, que a salvação é pela graça. Deus você não compra. O amor de Deus você não compra, você ganha pela graça, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não foi o homem que foi ao encontro de Deus, mas foi o próprio Deus, aleluia, que enviou o seu Filho unigênito para vir ao nosso encontro. Não fomos nós que construímos uma ponte até Deus, mas o Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro, que estávamos perdidos. Não é com a força da lei, até porque a lei não veio para salvar ninguém. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer assim: a lei serviu de aio até que Cristo viesse. O que é o aio? No contexto aqui, é um pedagogo, aquele que pegava a criança pela mão e a conduzia até a escola. O aio, ele tinha um dever, não é do casamento, não confunda, as tradições são outras, as culturas são outras. Ninguém nunca chegou assim e disse: Deus, eu mereço a salvação mais do que o outro. Ninguém tem essa capacidade. Talvez alguém ache na loucura que pode falar assim para Deus: eu mereço mais que fulano. Se não é o sangue de Cristo Jesus em sua vida, não adianta nada. Se não é a graça de Deus em sua vida, se não é a graça de Deus em minha vida, não adianta nada. Não adianta ter voz bonita, não adianta estar bem arrumadinho, cabelinho bem arrumadinho, não adianta nada. É a graça, é a graça, é a graça de Deus que nos capacita e que nos salva. Mas segundo inimigo, e concluo aqui, é a libertinagem. Se um inimigo primeiro é o legalismo, que é a força da lei, que acha que pode chegar a Deus cumprindo com a lei à risca, a segunda é a libertinagem. O que é? Que muitos confundem lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 1, dizendo que Cristo nos libertou e nós somos livres, e não compreendem o que é essa liberdade aqui. Acham que são livres para pecar, acham que são livres para continuar vivendo da forma que chegaram aqui. Nós estávamos conversando como é triste, muitos que estavam no nosso meio saem do culto às vezes, como um exemplo que eu contei aqui do meu amigo, e vão talvez para uma festa e se perdem, caem no pecado e acham que está tudo certo, porque a graça justifica de forma nenhuma.
Paulo vai escrever aos Romanos assim: se nós somos salvos pela graça, então nós vamos continuar pecando? De forma nenhuma. De forma nenhuma nós podemos continuar no pecado. Por quê? Porque o Evangelho é a mensagem do arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Se você ainda não foi confrontado pela mensagem do Evangelho, é porque talvez você não teve um encontro verdadeiro com Cristo. O Evangelho é transformação de vida, é transformação de mentalidade, é renovação do entendimento. O Evangelho, aleluia, é te fazer uma nova criatura, aleluia. E assim Paulo agora está concluindo aos Gálatas dizendo que em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas ser uma nova criatura. Não importa quem você era, importa o que Cristo vai fazer na sua vida a partir de agora. Não importa os títulos que as pessoas lá fora te davam, mas no momento que você teve um encontro com o Evangelho, você foi transformado. Você recebeu uma nova identidade. Você foi chamado para uma nova vida. E aí que é a diferença: quem compreende o Evangelho, quem compreende a mensagem que foi Cristo que veio ao nosso encontro, quem realmente tem um encontro com essa mensagem, não consegue continuar da mesma forma. Porque Paulo vai dizer assim aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. O que é nos constrange? Nos deixa envergonhados a ponto de nós nos movermos e não queremos mais agir da forma que nós agíamos. Nos constrange ao ponto de nós buscarmos e estarmos sedentos por uma transformação de vida. É o encontro com esse amor, com a beleza que há no Evangelho, que nos leva a sermos uma nova criatura. Só que qual que é o problema aqui muitas vezes? Que há pessoas que estão aqui dentro e até hoje não nasceram de novo. E às vezes a gente está pregando, chorando, dando a vida, abrindo mão de muitas coisas para pregarmos, nos rasgamos aqui no altar. Mas há pessoas às vezes que ainda não nasceram de novo e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Aleluia, porque só entra no reino quem nasceu de novo. Porque só entra no reino quem passou por um novo nascimento. Porque só recebe a salvação de fato quem um dia foi transformado, quem um dia mudou a sua mentalidade, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem estava na fornicação não está mais. Aleluia, porque Cristo nos transforma de glória em glória. O Espírito Santo está me direcionando a orar contigo nessa noite, não é só com jovens. Nicodemos já era um homem velho, avançado de idade. E ele, ao ter um encontro com Cristo, ele vai falar assim: Senhor Jesus, como posso eu, ser um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Um homem que o tempo todo esteve preso à legalidade, à tradição, achando que já tinha acesso ao reino de Deus, mas que ainda não tinha de fato um encontro com o próprio Deus. É isso que transforma a nossa vida. É isso que faz um homem, como Paulo escreveu, que era circuncidado ao 8º dia. Que excedia todos, como nós fizemos leitura aqui no judaísmo, quanto à tradição, sendo fariseu, um homem que talvez por todos, ele que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem respeitado junto à sua cultura, ao seu contexto histórico, mas ele vai dizer assim: considero tudo como um perca a fim de alcançar a Cristo. O que é o encontro com Cristo faz na nossa vida? O Senhor Jesus dizendo, ele conta uma parábola dizendo assim que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Porque quem tem um encontro com Cristo sabe que nada mais tem valor nessa terra, só quer a Cristo. Eu quero mais, eu quero mais. E você que quer mais, aleluia, desse Deus nessa noite, eu quero te convidar sem perca de tempo a dar um passo de fé aqui, que eu quero orar contigo. Há uma graça sendo derramada. Você que precisa de renovo, você que precisa de transformação, você que tem fé, você que tem coragem e reconhece e quer ter um encontro verdadeiro com Deus nessa noite. Deus marcou para transformar a sua vida. Na força do braço, muitos já tentaram, mas não conseguem. Eu preciso dessa graça para continuar. Bem enquanto é tempo, enquanto a porta está aberta, vai chegar um momento que essa porta vai se fechar. Eu não posso transformar ninguém. Eu não posso negociar com ninguém aqui essa transformação. Só o Espírito Santo que não conhece.
Ramanarana Seriana Conderia. Ramanarana Suriande Remana Seriana Ramana Seriana. Ramanduribiandarama Sorecandaramana Seriana. Há uma graça sendo derramada aqui. A palavra de Deus diz assim: ouvindo hoje a voz do Espírito, não endureçais o seu coração. Quebranta. Quem se quebranta é o vaso nas mãos do oleiro. O oleiro não força ninguém. Quem se quebranta somos nós. Quem se quebra somos nós. E chega assim: Deus pode quebrar. Eu me quebranto, Deus. Eu me quebranto nas tuas mãos, para o Senhor fazer a sua vontade. Já tentou de muitas maneiras fazer o teu jeito. Já tentou de muitas maneiras fazer a tua forma. E acabou quebrando a cara. E acabou se decepcionando, porque não quis viver a vontade que Deus estava falando. Mas nessa noite volta. Nessa noite volta. Feche os teus olhos e ore comigo. Aleluia, Deus bendito. Aqui estão almas que reconhecem que precisam desta graça, desse derramar. Aleluia, renova, Senhor. Traz renovo, ó Pai. Traz salvação, Senhor, para esses que estão reconhecendo que precisam, Pai, desse milagre. Que precisam, ó Deus, dessa transformação. Em nome de Jesus. Aleluia, seja desfeito toda ferramenta contrária de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendida toda a obra das trevas. Tudo aquilo que Satanás tentou para ceifar a vida do seu filho nessa noite, está caindo por terra. Nessa noite, está caindo por terra. Nessa noite, a libertação. Nessa noite, a salvação. Nessa noite, a transformação. Aonde o coração quebrantado, o Espírito Santo de Deus toca agora. Aonde o coração sedento, o Espírito Santo de Deus tem que ser agora.